Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Terminamos o Setenário das Cartas, na leitura sequencial do Apocalipse, e agora nos preparamos para a segunda parte, que vai do capítulo 4 ao final do livro. Diácono, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Alguma pergunta, alguma informação, alguma... Não, as pessoas que estão mandando e-mail aqui, essa é a informação. Estão perguntando, estão querendo, inclusive, as gravações antigas, que esse programa já tem aí por volta de 15 anos, se não me engano. E eu não sei responder, alguns eu respondi, mas ainda não sei ao certo como é que eles buscam. Mas fica uma sugestão aí para a direção, quem sabe produzir aí uns DVDs com o título... mas isso é a direção. A direção. Porque eu também não tenho, não tenho um DVD não, gravado. Não temos. Eu sei que fariam muito bem, fariam bem grande ao nosso povo, que está interessado no programa, mas também quer ver os programas do início, não? Tal a sede que o povo está. Agora, tem sempre, está tendo pelo menos, a corrida, a busca do Padre Saraiva. Sim, lá no YouTube. Explique aí. Bom, você acessa o YouTube e coloca o título Páginas Difíceis da Bíblia. Lá você tem um leque. Aparece um leque de diversos programas postados pelo nosso Padre Saraiva. É um bem enorme que ele está fazendo à igreja. É um apostolado, na verdade. Nós aqui queremos até agradecer ao Padre Saraiva por isso. Imensamente. Pois é, fica essa sugestão, buscar os programas atrasados no Padre Saraiva. Agora, claro, não busque programas feitos há 4 anos atrás, porque eu não sei se estão ainda postados. Já não tem. Já não tem mais, né? Ele posta durante um certo período, né? Eu não sei quando ele começou a postar, é a tua pergunta. De quando ele começou a postar, ele tira também ou não? Não sei, aí isso não posso lhe responder. Eu sei que quem procura o programa 4, 5 anos atrás, provavelmente não encontra lá no YouTube. Também nós não sabemos quando ele começou. Depois eu vou perguntar a ele. Pergunte a ele. Vou perguntar a ele, trazer essa informação. Dá um toque a ele aí, pergunte a ele como é que, quando ele começou e se ele mantém os programas por quanto tempo. Isso. Farei essa pergunta. Porque o YouTube também vai aumentando demais, tem uma certa capacidade, depois acaba, né? Provavelmente. Provavelmente. Bom, vamos começar a segunda parte do Apocalipse, o capítulo 4. Sim. A partir do capítulo 4. Então, depois do Setenário das Cartas, vem o verdadeiro conteúdo do Apocalipse. Que as igrejas, não só as 7, mas todas as que cabem no número de plenitude 7, e são todas as nossas também, não o que vai acontecer no futuro para alimentar a nossa curiosidade. Esta é uma leitura errada do Apocalipse. Também erram aqueles que perguntam em que fase, em que etapa nós estamos do Apocalipse. O que é que já passou e o que é que podemos esperar ainda. Tudo que já passou é símbolo permanente do inacabado. E volta novamente, revestido de outras maneiras. Volta novamente, enquanto o inacabado for inacabado. As igrejas têm que saber disto, não por curiosidade, não nos informa ele como será e quando será o fim deste mundo, mas para tomarmos consciência do que somos e assumirmos as nossas responsabilidades na vida pessoal e na história da igreja e da humanidade. Certo? Certo. Então, o vidente agora vai se deslocar em espírito da ilha de Patmos para o céu, para a morada de Deus, e para ver o que se passa lá em cima. Claro, ele não foi
lá em cima antes da morte. Ele recebeu uma revelação. Ele tenta descrever o indescritível do modo mais conveniente deste mundo aqui, para ser entendido por pessoas que não viajaram com ele até o céu, não tiveram esta revelação e não receberam diretamente de Deus esta profecia. Então, leia aí, devagar, compassado. Sim. Depois disso, tive uma visão. Depois das cartas. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta disse: sobe até aqui. Sobe até aqui. Isto é, não é o vidente que tem a iniciativa de viajar ao céu. Se ele fizesse isso de sua iniciativa, ele nunca chegaria ao céu. Mas ele foi convidado. Recebe uma ordem, na verdade. Convidado a subir até lá para ver as coisas do prisma de Deus. As mesmas coisas terrestres aqui, agora vistas por quem tem os olhos de Deus, ou para quem tem emprestados estes olhos aqui. Muito bom. Sobe até aqui para que te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente movido pelo Espírito. Eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. Ele não se atreve a descrever este alguém. É Deus. Mas por respeito, e isto é herança do Antigo Testamento, ele não descreve Deus. O que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina. Isto é apenas simbólico. São as pedras mais preciosas da sua época. Infelizmente, algumas dessas pedras nós não conhecemos mais. Não que elas desapareceram da terra, mas nós as conhecemos com outros nomes. Tá. De jaspe e cornalina, e um arco-íris envolvia o trono como reflexos de esmeralda. O arco-íris é um sinal de paz. Aqui embaixo são desacordos, são desentendimentos, discórdias, guerras, confusão, não é? E tudo mais. Corrupção, até dizer chega. Lá no céu é tudo beleza. E mais, um arco-íris, que significa que aquele que está sentado no trono é alguém capaz de modificar todo o rumo desta história aqui, até mesmo o mal em bem. Arco-íris é sinal de paz, não é sinal de guerra. Essa figura do arco-íris aparece também no Antigo Testamento, não? Aparece, mas não no sentido aqui do Apocalipse. Certo. Aqui é Deus com o arco-íris, isto é, o Deus da paz, de que já usufruem aqueles que estão já com Deus. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Esses 24 anciãos são o Antigo Testamento e o Novo conjuntamente. 12 tribos e 12 apóstolos. São a história da salvação, e todos os eleitos, sobretudo aqueles que já passaram pela morte e que já estão diante da face de Deus numa liturgia perpétua e celestial, de louvor e de ação de graças. Há um Deus misericordioso, há um Deus que quer a paz e que está disposto a salvar todos, até mesmo os maus. Bom. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Sinais que lembram o Sinai, a antiga aparição de Deus a Moisés, mas que lembram também a grandeza e a majestade de Deus. Então, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo.
São os 7 Espíritos de Deus. O Espírito Santo. Nós chamamos hoje o Espírito Santo. À frente do trono havia como que um mar vítreo, semelhante ao cristal. Só que o mar é vítreo. Aqui o mar é agitado. O mar é tempestuoso. O mar traz dessossego. O mar traz naufrágio. Sinal de morte, inclusive. Lá é tudo cristalino. O mar é tranquilo. O mar é perene. O mar é transparente. O mar não faz mal a ninguém. Como o céu é diferente da terra. Poxa. No meio do trono e ao seu redor estavam 4 viventes. Esses 4 viventes são os mais próximos de Deus. Não são os 24 anciãos, não devem ser confundidos com os 24, mas são a humanidade toda inteira. 4, porque 4 são o número da inteireza, dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. 4 viventes, cheios de olhos pela frente e por trás. Isto é, prontos a colherem tudo o que interessa a Deus. O primeiro vivente é semelhante a um leão. O segundo vivente a um touro. O terceiro tem a face como de homem. O quarto vivente é semelhante a uma águia em voo. Um evangelho também. Na antiguidade, esses títulos aí foram aplicados aos 4 evangelistas. Sim. Os 4 viventes têm cada um 6 asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. E dia e noite sem parar proclamam. Toda a criação. E dia e noite sem parar proclamam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Continua? Bem, não continua não, vamos fazer o nosso intervalo costumeiro e depois voltamos para a parte final. Nenhuma pergunta? Não me ocorre agora nenhuma pergunta, a não ser um comentário que fiz aqui, que gostaria de fazer para o telespectador ter a oportunidade. Lembra a nossa liturgia, né? Santo, Santo, Santo. Essa liturgia no céu e liturgia na terra. Só que não podemos ser levados em engano. Como? Não é a liturgia celeste que se tornou modelo da terrestre. É a terrestre que se torna símbolo da celeste. A celeste só depois da nossa morte. Os hinos, sobretudo as doxologias do Apocalipse, todas elas foram tiradas da prática litúrgica dessas igrejas da Ásia Menor. Tá, mas para elas chegarem a isso, elas tiveram uma revelação, algo... Elas tiveram, claro, tiveram o cristianismo, então, tiveram a revelação de Cristo, ensinada pelos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. E estes hinos são o comentário e a conclusão ao que receberam. Mas aqui na Terra. Sim. Agora, veja a profundidade dessa gente. Né? Se nós pegamos certos hinos nossos e comparamos com esses aqui, que pobreza, não? Meu Deus. Que pobreza os nossos, não? Com toda a teologia que temos. Verdade. Né? Bom, então eu diria aqui: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. E a cada vez que os viventes dão glória, honra e ação de graças àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono para adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos, depondo suas coroas diante do trono e proclamando: Digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criastes todas as coisas. Por tua vontade, elas não existiam e foram criadas. Então, pensem um trono e ao redor do trono 2 semicírculos. O primeiro mais íntimo formado pelos 4 viventes e um mais amplo, mais distante pelos 24 anciãos. São
aquela parte da humanidade que já está diante de Deus. Antigo e Novo Testamento. A história da salvação abrange todos os homens, sem nenhuma exceção. Agora, depois desta primeira doxologia ao Criador, ao que era, que é e que vem, vem uma outra visão, no qual entra um outro ser e se junta a Deus. Vamos ver? Vi depois, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Provavelmente um pergaminho. Lembre-se da igreja de Pérgamo. Um livro escrito por dentro e por fora, isto é, um livro cheio, mas selado. Isto é, ninguém pode ler. Agora, pelo que vem a seguir, o livro não traz coisas insignificantes ou curiosidades apenas. O livro traz o mistério da história. Nós estamos dentro de uma história, só que nós estamos tão dentro que não sabemos enxergar bem nem o começo e nem o fim. É preciso que haja alguém que seja capaz de tomar esse livro por inteiro e desvendar todos os segredos da história, desde o início absoluto até o fim absoluto. Senão, isto aqui seria um enigma absoluto para nós. Não o é, pelo menos para aqueles que creem. O livro não dá aso a curiosidades, não explica ou dá explicações simplesmente curiosas, mas é um indicador para que cada um tome suas responsabilidades. Então, vi então um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro? O livro da história. Seus selos? E desvendar o mistério da história. Mas ninguém no céu, nem na terra, ou sobre a terra, era capaz de abrir, nem de ler o livro. O presidente dos Estados Unidos é capaz? O da Rússia é capaz de ler os mistérios da história, do começo ao fim? Ele se situa num pontinho da história. São um elo de uma grande cadeia, mas não enxergam nem o começo e nem o fim. Aí continua. Eu chorava muito. Eu chorava muito, porque percebi que o livro continha uma mensagem importantíssima e ninguém era capaz de interpretá-la. Isso aqui é quem diz. Porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu, para poder abrir o livro e seus 7 selos. Continua? Com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de Era pé. leão da tribo de Judá, mas aparece como um cordeiro imolado, mas em pé, sinal da morte e da ressurreição. Mas aqui um cordeiro. Cordeiro com maiúsculo, né? É o Cristo, mas cuja vitória não consiste em espada, em guerras, mas na atração pelo amor, ou para o amor. Tinha 7 chifres e 7 olhos. Isto é, uma plenitude de visão. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio então receber... Ele tem a plenitude do Espírito Santo. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma cítara e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantando um cântico novo. Digno és tu de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fostes imolado, e por teu sangue
e resgatastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizestes para nosso Deus uma realeza de sacerdotes, Isso e é, eles reinarão sobre a terra. Nos tornou sacerdotes, a cada um de nós. Realeza de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Em minha visão, ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos. O círculo vai se abrindo sempre mais, contendo no centro o ancião. De anjos que circundavam o trono, os viventes e os anciãos. Seu número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Os mesmos elogios, os mesmos cânticos a Deus são cânticos ao Cordeiro também. Ele tem prerrogativas divinas. Eu ouvi toda a criatura no céu, na terra, sob a terra, no mar e todos os seres que neles vivem proclamarem: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os quatro viventes diziam amém, e os anciãos se prostraram e adoraram. Neste livro do Apocalipse, aparece claramente a divindade de Jesus. Mas aparece em hinos da igreja. Eu chamaria isto uma cristologia irreflexa. O que quer dizer irreflexa? Não refletida. Uma cristologia, primeiro, cheia de entusiasmo, mas ainda não aprofundada. O aprofundamento veio depois. E a partir daí. Primeiro, esta visão, que começa no capítulo 4 e vai até o final do 5º. Agora o Cordeiro, depois desta grande liturgia celeste, vai começar a abrir os selos. Isto é, vai começar a interpretar o mistério da história. É o capítulo 6º em diante. A interpretação simbólica do que é a história. Não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Bem, nós temos pouco tempo para o encerramento do programa. Não vou começar agora a leitura do capítulo 6º, porque leríamos 1 ou 2 versículos apenas. Então vamos deixar o 6º para a próxima semana, o próximo sábado, se Deus quiser. Muito obrigado. Eu queria aqui aconselhar a você, caro telespectador, muitos já fazem isso. Anota na sua Bíblia a leitura que você faz, as perguntas, dá um crescimento espiritual tremendo, não? Nesse livro de Apocalipse e as outras páginas também. Eu queria aconselhar isso, se você fizesse a sua leitura, também acompanhado de um diário espiritual. Muito bom e salutar. Até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.